Ai, tá bom. Tá bom. Então, pessoal, vamos oficialmente começar. Eu quero dizer, antes de mais nada, viu, Clarissa e pessoal, que é uma alegria muito grande poder receber um convite de uma moça que um dia esteve sentada na mesma cadeira que vocês estão sentados. E hoje essa moça está sentada no lugar em que eu me sentava, né? Então, Clarice, eu fico assim, ó, extremamente emocionada, sabe? É muito legal a gente ver isso. Eu lembro de ti, né? Chego a me arrepiar e depois que a gente fica velha, dá vontade de chorar para tudo, assim. Mas eu me lembro de ti sentadinha ali do teu jeitinho, né? Sempre super inteligente e poder te dar os parabéns também ao vivo agora pela tua trajetória, que eu acompanhei sempre pelas redes sociais, muito indiretamente, né? E dizer, pessoal, que a Clarissa é um exemplo para vocês, né? Da mesma forma que os meus professores um dia me impulsionaram, né, para certas coisas, vocês verem a Clarissa e poderem escutar isso que eu estou dizendo, acho que é um grande incentivo para vocês também saberem por que vale a pena a gente estudar e a gente se dedicar, né? Porque um dia os lugares se trocam, né? E aí eu ter o prazer de poder, é uma honra, na verdade, uma honra e um prazer poder transmitir um pouco mais daquilo que eu tenho e que a Clarissa valorizou, né, para vocês. Então, a minha fala, ela transita entre a psicanálise ortodoxa e a clássica. Para a gente falar de compulsão à repetição, eu só posso falar de Freud, né? Por quê? Pena que não tem essa interação que eu gosto, né, de perguntar para a galera, né, Clarissa, e a guia, as palavrinhas e as letrinhas, eu faço isso até hoje, né, a minha aula é quase uma palavra, uma provocadinha assim, será que o conceito de compulsão à repetição é uma coisa atual? Será que isso ainda existe? O que eles acham? Será? Vocês acham que é atual, que ainda existe, coisa do passado, o que é? Ó. Tem um aluno que acha que é atual, que a gente continua repetindo. Onde é que ele vê isso, esse atual? Ele não entendeu a pergunta. Tipo assim, é um conceito atual. Como é que tu enxerga esse conceito acontecendo hoje? Continua sofrendo por boy lixo. Pelo quê? Boy. Ah, tá certo, é isso aí. Tá certíssimo. Como é que é o nome dele? É Lucas. Lucas? É, isso aí, Lucas. Falou tudo. Era isso que eu queria ouvir, saber se vocês estão concatenados com o conceito. Isso, Clarissa, pode tirar o som se tu quiser. Tirar o som se tu quiser. Perfeito. Então, aí eu fiz essa brincadeirinha com vocês, essa provocaçãozinha com vocês, porque o conceito de compulsão à repetição, eu vou meio que fazer assim, daqui a pouco eu trago para vocês um negócio mais estruturado. O conceito de compulsão à repetição, como vários outros, o que as pessoas adoram dizer? A psicanálise está ultrapassada, esses conceitos a gente não enxerga mais, isso a gente não vê mais nas pessoas nem na sociedade. E o que me parece é que só não vê quem não quer, né? Fiz uma brincadeirinha com vocês agora. Esse conceito existe na atualidade? Alguém já disse. Sim, é só sempre querer o boy lixo. É verdade. Isso é um exemplo de compulsão à repetição. E isso o Freud só se dá conta que acontece lá, gente, 20 e tantos anos depois que ele iniciou a teoria. Né? Pensa comigo, né? Hoje a gente é tão ligeiro, a gente se dá conta das coisas, ou deveria, né? Então, fazendo uma breve retomada, quando é que tem a primeira publicação lá de psicanálise importante? Me esqueci agora, não sei o que, da neurose, 1895, a neurose histérica, sei lá eu. 1895, depois 1905, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, e esses textos inaugurais da psicanálise. Primeira tópica, que se desenvolve a partir da teoria dos sonhos, né? Que é de 1907, agora não me lembro também, acho que sim, ou 5. E o que eu quero dizer para vocês? O conceito que nós vamos discutir hoje, ele só surge depois da introdução ao narcisismo, depois, quando ele começa a ensaiar o conceito de pulsão de morte, que aparece no Além do Princípio do Prazer.
né? Por isso que eu digo que é difícil falar de um sem falar do outro, né? Porque quando vocês vão ter uma aula específica sobre isso, para além do princípio do prazer, ele vai se dando conta, duas coisas. Uma, a pulsão não é só boa. Outra, existe uma tentativa de repetir algumas coisas num sentido de tentar elaborar. E nisso se repetem coisas não prazerosas. Isto nos traz o conceito de fixação. Junto com tudo isso, ele acaba por se dar conta e desenvolver a segunda tópica. E eu não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, né? Até a introdução, eu olho para a Clarissa para ver se ela me confirma se está tudo certo, né? Até 1914, introdução ao narcisismo, a gente tem só uma tópica. Primeira tópica, consciente, pré-consciente, inconsciente, tá? Se eu estiver me repetindo muito em coisas muito óbvias, tu me sinaliza também. Porém, outra coisa que se pensa, a primeira tópica não se usa mais, não se fala mais de primeira tópica. Mas a primeira tópica, ela fala da dinâmica do indivíduo. Como que eu tenho um material consciente, traumático, qual o processo de repressão desse material e qual o processo de reemersão desse material do inconsciente para o consciente. Isso é básico. Tudo bem para eles, Clarissa? Esse aspecto, primeira tópica? Ou eles estão com aquela cara de não estou entendendo nada? Tu tá silenciada, Clarissa? Tu tá silenciada, Clarissa? Tem que lembrar. Eu não dei esse tá. agora, mas eles viram isso em tá. Canais. Mas a carinha deles, assim, é cara de quem tá entendendo, de quem não tá entendendo. Cara de quem tá entendendo, eles estão fazendo assim. Ah, então tá, ótimo. É só para me situar também, para eles saberem, não vou sair falando de compulsão sem dizer da onde, tá? Beleza. Então tá. Primeira tópica fechada, vocês tiveram isso com o Alberto, que é excelente nisso aí. Ele ainda dá essa matéria, ele ainda tá aí, ele ainda não se aposentou. Manda um beijinho para ele depois. Então, quando ele chega na compulsão, a repetição, além do princípio do prazer, a pulsão não é só boa, não é só de vida, não é só algo de conservação, ele já está desenvolvendo a segunda tópica, que a segunda tópica é relacional. Então, primeira tópica, o indivíduo com ele mesmo e como é que a pulsão funciona dentro dele, né, nos processos todos, os mecanismos de defesa todos. Depois, no andamento da obra, para chegar na segunda tópica, ele começou a ver a importância do objeto, né? Tanto que no narcisismo a gente tem a libido do eu e a libido do objeto. Então, existe uma libido que fica para dentro, uma que vai para fora. Se ela vai para fora, existe uma relação com o objeto. Então, a teoria de relação de objeto, ela também surge a partir da segunda tópica. Por que a segunda tópica é entendida como dinâmica, né? Porque ela tem movimento de dentro para fora, né? Não é só de dentro para dentro. Tá? Bueno, isso para situar temporalmente vocês, né? Então, a gente tem 1900, o marco da primeira tópica, 1914, o marco do narcisismo, 1921 a 23, a segunda tópica, tá? E nisso, a gente tem o conceito que vai trabalhar hoje, tá? E a entrada importante do conceito de pulsão de morte, que depois foi bastante trabalhado pela Melanie Klein. Né? A gente pode entender que a teoria da Melanie Klein é uma teoria puramente baseada na pulsão de morte, em como transformar essa pulsão de morte em pulsão de vida. Tá? E um dos caminhos é repetindo. Né? Então, olha que coisa doida a gente pensar que para ficar bem, primeiro a gente tem que ficar mal. Né? Até porque para ficar bem, eu tenho que me sentir desconfortável de alguma forma. Senão eu tenho um estado que o Freud chamou de um estado de constância. E essa constância não necessariamente ela é positiva, tá? Se eu estiver repetindo o conceito de constância, também tu me avisa, tá, Clarissa? Tá. Porque a gente busca, né, o aparelho psíquico busca um estado de constância, sempre lembrando que a pulsão é essa energia que alimenta o aparelho. Então, a pulsão, como qualquer energia, ela tem oscilações, ela tem a mais, ela tem a menos, e ela não pode ou não deve ficar parada. Se ficar parada, eu tenho uma situação de
um suposto, um pseudo-equilíbrio que pode levar à morte, né? O princípio da constância é um princípio que, se exacerbado, ele vai para o princípio do nirvana. O que é o princípio do nirvana? Se esse povo já viu, tomara que não, que eu esteja trazendo uma surpresa, obrigada. O que é o princípio do nirvana? É, como diz a palavra, né, o Freud tirou isso da filosofia oriental, né, de que é um estado de zero absoluto, de não sentir falta, de não sentir dor, de não sentir bom, de não sentir ruim, de não sentir nada. Ele comparou o princípio do nirvana, né, o estado do nirvana, com a vida intrauterina, quando o bebê, ele não, em tese, ele não sofre, ele não sente as intercorrências do meio. Ele não sente fome, ele não sente frio, ele não sente medo, ele não sente nada, porque ele está protegido ali dentro. Então, ele está neste estado que o Freud denominou como nirvana. A gente busca constância. É claro que a gente busca uma constância, a gente busca uma certa estabilidade, né? Que depois vem a estabilidade do objeto. Só que a gente não pode estar numa estabilidade tal que ela nos paralise, né? Isso é super aplicável na vida diária. Só que o que está por trás disso é pulsão, pulsão de morte, pulsão de vida, capacidade de repetir para elaborar ou compulsão a repetir, né? Eu já vou falar do conceito. Muito bem. O que é compulsão à repetição, então? Como a Clarissa já falou no início. Acho que esse aqui eles enxergam assim comigo do lado que está maiorzinho, né? O princípio da compulsão à repetição, ele tenta explicar e explica a repetição de fenômenos de natureza não prazerosa. Por que que a gente repete coisas que não são boas? Aí o Lucas falou ali, né, do boy lixo. E aí a gente diz, o dedo podre. Eu tenho o dedo podre, eu sempre faço tudo igual, eu sempre não sei o quê. E aí a gente vai pensar, por que que isso acontece, né? E aí, inevitavelmente, a gente tem que pensar que a compulsão à repetição nos remete ao conceito de pontos de fixação. Então, embora ele já tivesse a teoria psicossexual desde muito cedo, tá? O conceito de fixação só aparece lá em 20 a 23, né? Por quê? Porque se deu conta do seguinte, eu repito, existe uma compulsão, ou seja, existe uma pulsão que me leva ainda além daquilo que me levaria normalmente e me leva para onde? Me leva para onde eu tenho um registro. Que registro? Onde é que os seres humanos todos erram? Ah, um registro de alguma coisa que foi ruim. Só que não, gente. A fixação, ela diz respeito a algo que foi muito ruim ou muito bom. Porque eu posso voltar na fixação, na repetição, eu volto para um ponto de fixação, porque eu estou num estado de regressão, e é tudo ou, né? Repetição, compulsão, fixação, tá? E aquele momento onde foi tudo muito bom ou tudo muito ruim, ou seja, onde eu fui muito frustrada, ou pouco frustrada, ou muito gratificada, ou pouco gratificada. Isso é que gera um ponto de fixação. Então, eu vou para aquele ponto de fixação em busca, de conforto, porque aquela época foi muito boa e eu preciso de um conforto, eu volto para aquela etapa, ou para uma época em que foi muito ruim em busca de reparação. Sim? Porque eu volto para lá para me sentir bem como eu me sentia, ou eu volto para lá para me sentir mal como eu me sentia e tentar reparar aquela situação. Faz sentido para a galera aí? Sim? Porque a gente tem o seguinte, ponto de fixação. Volta para uma fase do desenvolvimento. Mas volta por quê? Volta porque foi muito bom, porque foi muito gratificado, ou volta porque foi muito frustrado, né? Porque, ou seja, porque não foi suficientemente bom, foi excessivo. Excessivo de frustração ou excessivo de gratificação. Então, isto é onde a compulsão à repetição nos leva, tá? Aos pontos de fixação. Muito bem. Vamos aumentar aqui um pouquinho, então, para o pessoal ver se... Tá? Então, o que a gente tem aqui? Um conceito do Laplanche, tá?
Compulsão à repetição são experiências manifestamente desagradáveis que são repetidas. E numa primeira análise, não se vê muito bem que instância do sujeito poderia encontrar satisfação nisso, embora se trate de comportamentos aparentemente incoercíveis, incompreensíveis, impossíveis de serem modificados, marcados por esta compulsão própria de tudo o que emana do inconsciente, ou seja, é inconsciente, eu não sei por que eu vou lá, eu não sei por que eu repito. Ainda assim, é difícil pôr em evidência aqui a realização de um desejo recalcado. Isso é o texto literal, tá? Já vou explicar. Ainda que sob a forma de um compromisso, tá? O que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando eu busco, como eu falei, voltar ao passado e resgatar algo, quer dizer, resolver algo, dentro dos 3 R's, é o relembrar, repetir, relembrar, não, relembrar, reviver e resolver, não sei como é que vocês chamam, relembrar, repetir e resolver, né? Quando eu só tô na fase do relembrar, eu ainda não tô na compulsão, eu tô na compulsão quando eu tô no repetir ou no reviver, porque eu volto para lá para elaborar. Eu volto para elaborar, eu volto para elaborar. E esse volto é onde? É para o recalcado. Eu volto, eu tento voltar, eu tento buscar o material inconsciente. Só que eu tento através do acting, eu tento agindo, eu não tento pensando, elaborando. Por que eu perguntei se eu podia entrar no conceito de determinismo psíquico? Porque o determinismo psíquico, ele nos diz para onde a gente volta. Não só o ponto de fixação. Ponto de fixação, fixou. Tive uma vivência X, fixei, tá? A compulsão à repetição volta para o ponto de fixação. E o determinismo psíquico serve para quando eu estiver tratando este paciente, eu entender, ele me dá um fato do presente, o boy lixo, tá? Ele me dá um fato do presente e aí eu vou buscar qual foi a determinação deste acontecimento presente. Todo mundo acompanha? A determinação estará no ponto de fixação, não? Então vamos lá de novo. Sabe por quê? Porque eu quero falar, eu tô falando isso pelo seguinte, ó. Primeiro, a gente faz. Depois, a gente pensa. Muitas vezes, né? Na hora da crise. Quando a gente não tá bem, é isso que a gente faz. Quando a gente tá bem, a gente primeiro pensa, depois faz. Ou às vezes nem faz, né? Então, pensa uma pessoa comum, paciente comum, nós mesmos antes de qualquer terapia. Me desenvolver. Linha do meu desenvolvimento, beleza. Fiz uma fixação, beleza. Quando eu seguir me desenvolvendo, um jeito de eu tentar resolver essa fixação é repetir, tá? Seja para resolver porque foi ruim, seja para me confortar porque foi bom. Lembra que eu falei no início? Faz sentido? Muito bem. Eu vou voltando para ali, essa é a minha compulsão à repetição. Aí chega para mim o paciente com toda a sua linha de vida, né? Ele está me contando da vida dele, ele está me dizendo o que ele faz, como é que ele é, o que ele escolhe fazer. E aí, o que ele faz agora, tipo encontrar boy lixo, que todo mundo faz, tem uma determinação aqui atrás, dada pelo ponto de fixação. E quando ele repete compulsivamente porque ele está determinado por aquele acontecimento. No princípio da compulsão à repetição, a tentativa de explicar, como eu já falei, é só uma síntese, explicar a repetição de fenômenos psíquicos repetitivos não prazerosos, o que é observado nos sonhos de angústia, ou os famosos pesadelos, e nos sintomas. Foi o que a Clarissa lembrou lá, que o pessoal da Segunda Guerra sonhava, lembrava, para quê, né? Se é uma coisa desagradável, para que eu vou sonhar? Para que eu vou lembrar? E às vezes a gente acorda pensando, para que eu sonhei isso, né? Uma coisa tão ruim, tão desagradável. Ou, por que eu fiz isso de novo? Por que eu tomei um trago de novo? Por que, né? Então, sonhos e atos sintomas. O Freud também percebeu,
principalmente através do neto dele, né? Que as crianças repetiam jogos e brincadeiras na tentativa de elaborar ativamente aquilo que sofreram passivamente. Uma coisa clássica que todo mundo sabe, a criança leva um xixi da mãe, vai lá e xinga as bonecas, vai lá e xinga o cachorro, né? A criança leva um tapa, que não se, hoje em dia não se dá tapa, né? Mas levou um tapão na orelha lá vai dar um tapa no cachorro, né? Isso a gente vê toda hora. Ou as próprias crianças, uma faz um negócio, né, com a outra e a outra vai lá e faz com a outra, né? E aquele processo vai se repetindo. É bonitinho pensar isso na criança, porque é esse momento em que ela está fazendo as repressões, né? É nesse momento que ela está colocando. Então, daqui a pouco, aí tem o bullying. O cara que faz bullying, ele não faz bullying uma vez, ele faz bullying toda a vida, né? Toda a vida, até uma hora que ele para. Isso é compulsão à repetição também. Porque o cara que faz o bullying, ele está tentando elaborar alguma coisa que ele viveu. Ele não está fazendo bullying só porque ele viveu num ambiente violento, ausente, barará, todas as teorias do bullying que a gente conhece. Mas quando ele repete o bullying, quando ele é o bully, ele está fazendo isso para elaborar alguma coisa. Ah, Erika, então tu tá perdoando o bully dizendo que ele é um coitadinho. Não estou dizendo isso. Mas o menino ou a menina que faz o bullying, ela também vem para o consultório. Não só quem sofre o bullying. Aí vocês podem me dizer, e quem sofre o bullying serve o mesmo raciocínio? Claro que serve. Porque quem sofre o bullying nunca sofre uma vez só. E nunca sofre só por um bully. Sofre sempre. É ou não é? Isso é princípio da compulsão à repetição. Mas por quê? O bully faz bullying por alguma razão determinada no seu passado, na sua história de vida. O que sofre o bullying também se permite sofrer por algo que está determinado. Agora, um outro fator que eu não trouxe ainda para nós. Porque se eu pegar três crianças que fazem bullying, peguei 3, eu vou poder determinar que essas 3 crianças fazem bullying pela mesma razão? Perguntei para eles. Né? Não, né? Se a psicanálise fosse determinista, era isso que a gente ia dizer. Ah, todo mundo que faz bullying porque teve a figura paterna ausente. Essa é a psicanálise de boteco, como eu digo. Quer dizer, a pessoa não entende nada de psicanálise e sai dizendo coisa. Entendeu? Não é isso que a psicanálise diz. Então, se eu tenho 3 gurias que fazem bullying, cada um deles vai ter uma história de vida, cada um deles vai ter uma certa vivência que os impele a causarem bullying em outras pessoas, tá? Então, as crianças vão repetir ativamente aquilo que sofrem passivamente. Tanto que alguns estudos mais quantitativos sobre o bullying, por exemplo, que é uma coisa que está, né, em voga, por isso que eu estou trazendo, dizem o quê? Faz bullying tanto quem é muito valorizado em casa, quanto quem vê violência em casa, quanto quem sofre violência em casa. Então, porque, gente, ser muito valorizado, ser o reizinho da casa também é um tipo de violência, né? Porque isso negligencia necessidades da criança, que são necessidades de quê? De frustração. Né? A criança precisa ser frustrada. Se tu tem uma criança que não é frustrada, isso também é um tipo de negligência. Né? Porque ela precisa de limite, ela precisa do não. Então, às vezes, o gurizinho, a guriazinha, ele vai fazer bullying lá fora porque ele é o rei da casa. Ou ele vai fazer bullying lá fora porque ele em casa sofre bullying, ou ele vê acontecer. Então, são muitos motivos. Aí vem, por isso que eu quero entrar, o princípio da multicausalidade. A multicausalidade desta compulsão à repetição. Quer dizer, só piora. Então, vamos lá. A compulsão à repetição é uma intensa força provinda do interior do indivíduo, situada além do princípio do prazer. Quer dizer, não é um prazer consciente, não é algo gostoso. O amadurecimento desta ideia de compulsão à repetição deu início ao conceito de pulsão de morte. A pulsão de morte repete-se de uma forma compulsória com vistas ao estado inorgânico anterior. Inorgânico, ele quer dizer aqui, aquele estado de constância, tá? A pulsão de morte tende a buscar constância, como eu disse.
Só que constância em excesso significa morte. Se eu ficar tão parado, né, que para manter o igual, por exemplo, o uso de substâncias, né, substâncias psicoativas, né, que não sejam indicadas, não tenham uma receita, enfim, não vou dizer drogas, né, mas drogas lícitas ou ilícitas, tanto faz. O uso de substâncias, ele geralmente é compulsivo, ele geralmente é repetitivo e ele busca um prazer, né? Só que o prazer está vinculado à dor da abstinência, à dor do risco, à dor de qualquer coisa que esteja envolvida em utilizar substâncias ilícitas. Muito bem. Quando eu utilizo listas ou ilícitas, quando eu utilizo uma substância psicoativa, qual é o objetivo? Ficar bem, né? É me sentir melhor, é parar de sofrer, é ter um barato. Quando eu digo, porque dá barato, eu quero ter um barato. O que é o barato? O barato é buscar que a pulsão se equilibre, que a pulsão se aquiete. Só que às vezes o cara é tão pulsional, tão excessivo, que para ele se aquietar, ele chega numa overdose. Entende o que eu quero dizer? Então, isso é a pulsão de morte, isso é a compulsão a repetir, que leva à pulsão de morte, se não parar o processo, e que pode levar à morte de fato, né? Tanto a morte física quanto a morte psíquica. Porque, por exemplo, um surto psicótico é a morte psíquica, né? E é delicado dizer, mas a gente sabe que algumas substâncias têm essa característica de favorecer surtos psicóticos, né? Por quê? Porque houve uma enchente de pulsão de morte naquele psiquismo e aí morreu o psiquismo. Claro que existem as questões orgânicas, biológicas, barará, barará. Nós estamos aqui falando de aparelho psíquico, né? Então, esse aparelho psíquico, ele se enche desse estímulo, que é de tão intenso, ele parece uma falta de estímulo, né? Faz sentido para vocês? Sim? Médio? Sim, que bom, adoro. Esse povo sempre foi inteligente, né, Clarissa? Peraí que deu uma trancada na tua mão aí. Tá, alguém, Zé, dá uma pausa aí, ver se alguém tem alguma dúvida. Aí eu vou deixa para a próxima aula, né? Que é o princípio do prazer parece na realidade. O Freud dizendo parece, porque ele não sabe ainda. O princípio do prazer parece servir a pulsão de morte. Aí eu digo para vocês, durmam com um barulho desses. Então, prazer é morte? Que história é essa, né? Aí eu acho que fica para a próxima aula daí, Clarissa, porque daí são 11h30 no meu, não sei no teu. Aham, olha só. Eu peguei aqui no Laplanche, tá? Tem um negocinho legal que diz assim, ó. A compulsão é a repetição que não está seletivamente relacionada com comportamentos agressivos. Que é isso que a gente fala sobre o prazer, né? Ela não é ruim. Não necessariamente é ruim, né? Esse é o pulo do gato, esse é o que pega o terapeuta, né? Porque o terapeuta, mas a vida da pessoa tá ótima, ela não faz nada de ruim para ela. Mas ela não sai de um ciclo, ela parece, como eu digo, um hamster na rodinha, ela não sai daquele ciclo, né? Né? Clarissa sabe, se me deixar, eu fico até 12h30. Que não é ruim, né? Como a gente não fez intervalo. Né? Pois é. Se vocês quiserem, aqui, ó, quiserem me mandar um e-mail, quiserem me escrever, me perguntar alguma coisa, fiquem muito à vontade, tá? Eu sei que essas coisas não acabam quando terminam, né? Então, de verdade, Clarissa, eu fico super à disposição para quem quiser, tu também, tá? Esse aqui é o meu e-mail institucional. Se vocês quiserem conhecer o nosso site, é bem legal. Aqui, ó, o que a gente faz aqui em Porto. Deixa eu botar aqui. Tá? Esse é o nosso site. Esse telefone é aqui da clínica, mas vocês podem ter acesso a mim também. Então, se quiserem, surgiu alguma ideia, alguma dúvida, quer me escrever, me escreve. Quer mandar um WhatsApp, manda, tranquilo, tá? Tu, obviamente, né? E os alunos podem ficar muito à vontade, que se eu tô dizendo, pode mesmo.
Um beijo para vocês, bom dia. Tchau. Tchau.